Esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Estamos mais uma vez ao vivo para todo mundo, já agradecendo aos que porventura estão no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. O compromisso continuará sendo o mesmo, transformar e salvar vidas pela informação. As edições aqui presenciais, ao vivo, envolvendo os temas que são o anseio da sociedade, ou seja, informações diferenciadas com grandes entrevistados, sempre enfocando a saúde e a utilidade pública em primeiro lugar. As estreias aqui são praticamente uma norma e eu já tenho ao meu lado a advogada que também é especialista no direito médico, a doutora Stephanie Coutinho. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigado, doutora. Obrigada, Fábio. É com muita alegria que estou aqui. Agradeço o seu convite e vamos salvar vidas. Esse é o lema e eu já quero ressaltar de antemão que a doutora ela tem uma especialização muito voltada também para o direito médico do consumidor. E é essa linha que iremos adotar nas nossas telas temas e durante a nossa conversa, esse bate-papo tão prazeroso que teremos no dia de hoje. Ou seja, doutora, nessa linha de defender o consumidor, vamos falar hoje de erros médicos, inclusive de planos de saúde e vários direitos do cidadão. A senhora tem atuado, inclusive, com muito sucesso, não é isso, doutora? Graças a Deus. O direito do consumidor está atrelado ao direito médico porque se trata de uma prestação de serviço. Então, são normas e direitos que abrangem todo o Código de Defesa do Consumidor quando se trata dessa relação jurídica. É muito importante porque nessa série, eu posso dizer, até porque somos recordistas mundiais em programas na área de saúde, presenciais e ao vivo, é muito comum que eu vou dizer, as pessoas têm dúvidas, as pessoas muitas vezes aflitas e não sabem precisamente dos seus direitos ou não tem muitas vezes a quem recorrer. Portanto, esse é o intuito da nossa conversa de hoje. Não é isso, doutora? A informação ela tem que ser amplificada, dando mais direitos a todos os que precisam da saúde no Brasil. Sim, e logo uma área tão melindrosa que é a saúde, né? Então é necessário que tenha essa informação, porque eu sempre digo, a informação ela salva vidas. Então quando a gente presta informação a uma sociedade que logo o consumidor final é tido como hipossuficiente, vulnerável, ele precisa de informação para lutar pelos seus direitos. Doutora, todas as nossas imagens, somos pioneiros também nessa ação, elas são geradas pela inteligência artificial. Portanto, isto criou toda uma dinâmica, uma diferenciação que quando unida com a informação de qualidade, que é o que está ocorrendo e ocorrerá, aí nós temos toda uma tranquilidade de que iremos salvar muitas e muitas vidas. Doutora, tem aqui interrupção do plano de saúde, direitos e deveres. Quando a gente começa a ler, a pesquisar, são muitas as infrações cometidas pelos setores de plano de saúde, interrompendo, porque quando ocorre, vamos dizer, essa parada de forma ilegal, é a vida também que está sendo interrompida, não é, doutora? Perfeitamente. Está havendo uma interrupção em massa no Brasil, né, a nível de Brasil, de planos de saúde das demais nomenclaturas. Então, e essas interrupções abruptas geram muitos problemas, muitas dificuldades para aquele usuário do plano que está em tratamento e naquele momento se vê
desprotegido, desprovido da sua assistência, do seu seguro de saúde. Doutora, temos abordado muito aqui, eu sei que a senhora tem todo um olhar para isto, a causa do autismo. E as pesquisas mostram que geralmente quase 80%, vamos dizer, dos pais, do homem, deixam aquela situação quando veem que tem um filho autista, ou seja, uma carga muito grande para a mulher. A mulher, naquele trabalho que é multidisciplinar com o filho autista, que é contínuo, que precisa de toda uma dedicação médica, inclusive, aí de repente deixa de pagar o plano, mas está tendo assistência e o plano muitas vezes cancela. Portanto, doutora, uma doença que por enquanto não tem solução, a ciência está pesquisando, está avançando, mas doutora, muitos destes cancelamentos têm sido arbitrários, não é, doutora? Demais, abusivos, né? Crianças com transtorno do espectro autista, elas seguem um tratamento contínuo, elas não podem ter interrupção de seus tratamentos nem terapias, porque uma vez autista, sempre autista. Você entende? Sim, Você nasce autista, você não adquire, não é uma doença, é uma condição, entendeu? Então, assim, crianças que têm já laudo com o transtorno do espectro autista, não pode ter seu tratamento interrompido porque corresponde a todo um bloqueio de evolução de tudo que ela já veio crescendo naquele tratamento. Quando existe uma interrupção, eles regridem gradativamente e isso causa desespero na família. E os contratos de plano de saúde não estão tendo essa sensibilidade de ver contratos de pessoas autistas, estão cancelando, não estão olhando para temas de STJ já consolidados, no caso 1082, onde proíbe veemente a interrupção desses contratos para a situação de paciente em tratamento e em dia com as suas mensalidades. Então, isso é totalmente ilegal, estamos judicializando. Você que está passando por essa situação, não fique calado, procure ajuda. Procure os órgãos de proteção do direito do consumidor, PROCON também ajuda muito na parte administrativa e também judicializar, pois vocês não podem ficar no prejuízo. Doutora, outra coisa interessante que os poucos no Brasil, infelizmente, que podem pagar um plano de saúde, estão notando uma demora muito grande nas liberações. Sejam muitas vezes até de exames. Eles alegam que isto está indo para uma comissão. Às vezes a gente pensa que é uma estruturação para cansar, mas independente de qualquer coisa, é a vida que muitas vezes ali está em jogo, não é, doutora? Isso, porque como se trata de um tratamento contínuo e gera muito gasto para o plano, eles ficam retardando esse laudo, porque a partir do momento que você tem o laudo, seu filho adquire o laudo dizendo que ele é autista, que ele tem o TEA, ele já automaticamente tem que ser liberado para as suas terapias, sejam todas elas necessárias, colocadas pelo neuro. Então, tudo aquilo o plano de saúde tem que cobrir. Então, quando eles sabem que vão ter esse custo, eles seguram mais, né? E aí não sai o laudo e o tratamento fica ali esperando com que a criança perca e a família também de estar tendo um tratamento já inicial, precoce, porque quanto mais o diagnóstico do autismo ele for precoce, maior a evolução dessa criança em dominar o transtorno, em ter eficácia no tratamento, né? Então, isso o plano de saúde não pode fazer, são práticas abusivas e a gente tem que combater. Quero até ressaltar aqui com a doutora Stephanie Coutinho que os absurdos são muitos. Eu vou dar alguns exemplos no campo do autismo. É normal essas crianças abençoadas por Deus precisarem de sessões, muitas, de fisioterapia. Aí o plano vai liberando de 10 em 10 e a partir daí isso se torna uma coisa louca. A palavra é essa, porque as mães muitas vezes tendo que liberar,
voltar setores e por aí se forma uma verdadeira fila também, prejudicando o desenvolvimento destas crianças que tanto necessitam de atenção, não é, doutora? Isso é muito corriqueiro, Fábio. Isso não pode ocorrer, porque já é regulamentado pela ANS que os planos de saúde não podem delimitar números de terapias, né? Sessões, não podem. E se o laudo do médico diz que é um tratamento contínuo, só ele pode limitar quando tiver concluído, que a gente sabe que para o autismo é um tratamento contínuo. Então, tem que estar sempre sendo liberado sem precisar dessa situação de estar pedindo renovação. Eu acho que isso a gente já tem que combater e se está acontecendo isso, vai ter que judicializar, viu? É muito importante essas palavras e esses esclarecimentos. Importante frisar, nós estamos ao vivo aqui pelo podcast Mais Vida, no ecossistema Dr. Play. Eu costumo ressaltar, o programa não acaba nunca, daqui a pouquinho no YouTube é público, no canal Dr. Play Saúde, você poderá ver essa e as outras entrevistas extraordinárias e começar a compartilhar, recortar, colocar no Instagram, o WhatsApp, os pequenos trechos, no Telegram, em suma, em todas as redes sociais para ajudarmos a salvar vidas. Doutora, temos agora os diversos tratamentos e medicamentos de alto custo. Nós sabemos que os tratamentos, eles se aperfeiçoaram, até porque a vida é feita de mudança, há muita pesquisa, a telemedicina propiciou que esses intercâmbios tenham sido mais constantes, mais assíduos, mas muitas vezes estamos diante de tratamentos complexos, caros e que exigem medicamentos muitas vezes raros. E aí começa toda uma batalha que termina no judiciário, não é isso, doutora? Sempre vai terminar lá, por incrível que pareça. Porque poucos são os casos que a gente tem que entender que, quando é solicitado um medicamento de alto custo para um paciente por meio de laudo do seu médico, seja no SUS, seja no plano de saúde, é necessário que verifique se já está disponível numa lista chamada CDMEX, que é um centro de expedição de medicamentos excepcionais, certo? Essa lista ela está no site, que é a nível também nacional, estadual e municipal. Tem que estar essa medicação também na RENAME, né, na Relação Nacional de Medicamentos. Tem que estar também na REMUME, na Relação Municipal de Medicamentos. Se estiverem lá com o seu laudo, você vai solicitar ou na Secretaria de Saúde, se for junto ao SUS, ou no seu plano de saúde, né, na administração. Tendo negado, você tem que ter essa negativa, solicitar a negativa, para assim você poder judicializar e conseguir a sua medicação. Ainda que ela não esteja na lista, aí sim, de toda forma, vai ser gerada uma negativa, porque não importa se ela está na lista ou não. O que importa é que você precisa daquele medicamento, o seu médico receitou, disse que ele é o seu tratamento, então é necessário que você faça esses procedimentos para assim judicializar e conseguir o seu tratamento contínuo. Doutora, nós logicamente aqui procuramos e não temos esse teor político, mas num olhar da senhora, lógico, não podemos, nem devemos e nem iremos citar nomes, mas quando analisamos governo federal anterior e o novo governo já com mais de um ano aí de atuação, essa lista ela tem sido acrescida, está havendo um olhar para isso, está estagnada? Como é a situação que a senhora está vendo dentro de uma realidade mesmo? A realidade ainda é a mesma. É a mesma? É a mesma. A gente ainda tem que judicializar, porque muita medicação ainda não está atualizada na lista que o governo oferece, e eles sempre negam dizendo que não está regulamentado pela Anvisa.
isso não importa. Se o medicamento é do exterior, por exemplo, é fabricado fora e a Anvisa não aprovou aqui, mas o seu médico disse que só ele existe no mundo, mas aqui ele não foi regulamentado pela Anvisa, mesmo assim você tem direito de solicitar essa documentação, essa medicação e o Estado tem que providenciar. Então, muito importante. É muito importante. Você São tem que saber esclarecimentos, né, doutora, assim, que a população cada vez vai se conscientizando ainda mais. É um direito que se sobrepõe a qualquer outro aspecto, porque estamos falando de vidas, vidas preciosas. Portanto, a importância de um programa como esse para que possamos realmente seguir os caminhos certos, porque uma vez havendo, que é o caso, já tamanha dificuldade, se não formos nas vertentes corretas, aí é que tudo se complica, infelizmente. Já temos, doutora, outra tela-tema. Eu achei muito interessante tocarmos nesse assunto, porque diz acesso ao prontuário e a privacidade do paciente. Doutora, a senhora é a dona da informação e com uma competência extraordinária. No caso, o paciente, ele tem acesso total ao prontuário, é um direito do paciente. perfeitamente. O direito do paciente e da família do paciente, do responsável e também do responsável jurídico também da família. Inclusive, essa semana eu tive um caso específico em que não foi dado pelo hospital o acesso direto ao prontuário, e isso é ilegal, entendeu? Foi dado apenas um protocolo ao paciente, à família do paciente, para que desse entrada na solicitação administrativa do caso. E eu tive que me disponibilizar, munida de procuração jurídica, representando a família e ter acesso diretamente ao prontuário. Fui, me dirigi ao hospital e disse, é legal o acesso ao prontuário, e eu gostaria de ter acesso, gostaria de ter em mãos o prontuário médico do paciente e tal, e prontamente me foi dado, mas isso não precisa acontecer. O paciente ou a família responsável tem total direito a ver tudo que está lá sendo administrado, descritos, horários, medicações, é acesso livre. Ou seja, é muito importante esses detalhes, porque muitas vezes, quando ocorrem situações diversas, sabemos que os hospitais estão cheios, né? As patologias existem. Depois da pandemia, tudo veio a se agravar nesse sentido, e o direito do prontuário ao paciente é de suma importância até para qualquer medida posterior, muitas vezes medidas que têm que ter o amparo da justiça, não é, doutora? Sim, inclusive se o paciente quiser a cópia deste prontuário, diante da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, ele deve ser disponibilizado ao paciente ou ao seu representante legal, de forma como pendrive, né? Ou impresso, entregue em mãos, assinado um protocolo, mas ele não pode jamais ser negado. Pronto, é muito importante todo esse detalhamento em relação ao prontuário. E, doutora, a senhora tem visto, na experiência da senhora, alguns momentos que uma unidade hospitalar tenha dificultado esse acesso? Porque a gente sabe, vamos tocar daqui a pouco neste tópico muito importante, que faz parte da vida, por vezes ocorrem erros ou ações indevidas no âmbito da saúde. Como é que a senhora tem visto? Eles liberam isso com muita facilidade ou é muito protocolar ou dificultam muito? E aí, doutora? Às vezes eles fazem essa dificuldade. Não é com muita frequência, mas diante de complexidades de cada paciente, às vezes a gente vê uma resistência, sabe, Fábio? Mas, assim, são poucas as vezes que eu preciso ir em loco solicitar esse prontuário, porque é uma prática que deve ser vista como algo totalmente legal e de informação mesmo
de prestação de serviço àquele paciente. Então, não pode ser negado, porque, como eu posso dizer, é transparência. Do que transparência, é transparência. Né, não pode ser encoberto nada ali naquele tratamento hospitalar, né? Tudo que foi feito, toda a medicação administrada, todo o atendimento, todos os profissionais que passaram por aquele paciente tem que estar registrado, é a transparência. E existem resistências, mas não são tão fortes, tão corriqueiras, a ponto da gente ter que intervir. Mas que existem essas práticas. Muito importante, portanto, em relação ao prontuário, todos observaram como é amplo o direito do paciente, do consumidor. Já temos uma nova tela. Doutora, eu sei que a senhora milita de forma muito proativa nesse setor, diz, serviços médicos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. Doutora, nota-se que o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele é muito bem feito. Assim, quando vamos analisar a jurisprudência, os artigos, as vertentes, ele é muito amplo. Basta que seja cumprido na sua plenitude. Doutor, e aí? Será que na área médica é um sonho, né, doutora? É o nosso sonho ver o Código de Defesa do Consumidor cumprido em sua plenitude, porque ele é maravilhoso. Ele foi muito bem redigido, foi muito bem planejado e tem total relação com os serviços médicos. É uma relação de prestação de serviço a um consumidor final, que é o paciente, e tem tudo a ver. Nos seus artigos 2º e 3º vem dizendo quem é consumidor e quem é fornecedor de produtos e serviços. E a medicina e os serviços médicos entram justamente nessa prestação de serviços, que elas devem, né, tem toda a sua regulamentação, tudo que a empresa tem que fornecer. A relação do consumidor como eu disse no início da entrevista, ele é vulnerável, ele é hipossuficiente, então ele precisa de uma informação maior. O ônus da prova ele vai cair para o fornecedor muitas vezes, então é necessário que tenha essa relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Lembrando também que se você tem alguma questão envolvendo serviços médicos no direito do consumidor, o prazo é de 5 anos para pleitear a ação. Doutora Stephanie Coutinho, doutora, dentro dessas reclamações, lógico que isso é muito variável porque o contexto é muito amplo, mas qual é a reclamação que mais chega até a senhora? A reclamação que mais chega são negativas de plano de saúde e cancelamentos contratuais. E má prestação de serviço também. São as campeões. E reajuste de contrato de plano de saúde também está bem em alta. E nós precisamos sempre analisar contrato a contrato e ver as abusividades. Então, assim, é muito relacionado ao consumidor, é muito relacionado à prestação do serviço final da empresa ao usuário. Então, essa relação ela é direta. Ô, doutora, quando a gente fala de pagamentos ainda no âmbito dos planos de saúde, eu sei que tudo aquilo está diante de um contrato de prestação de serviços na área da saúde. Agora, doutora, habitualmente, para se cancelar o plano, a operadora cancelar, seria com quantos dias de atraso? Porque alguns falam 90 dias, outros 60. Há algo que venha a ser uma regra ou isso vai variar de operadora para operadora? Não, a regra é pela ANS, o prazo é de 60 dias, contados da ciência do consumidor, né? E só pode haver esse cancelamento em relação a cada contrato, né, se for individual e familiar, só por meio de fraude ou inadimplência. Aí eles avisam que vai ser cancelado o contrato e conta 60 dias a partir da ciência do consumidor. Coletivo por adesão também é o mesmo período, 60 dias, entendeu? E
vai ter agora, a ANS já está lançando um comunicado, dizendo que eu acredito que em setembro ou outubro vai ter uma reforma nessa resolução de diminuir de 60 para 50 dias. Para 50 dias. Agora, doutora, mesmo dentro desse aspecto, o plano de saúde tem que estar dando os respectivos avisos ao consumidor, né? De que houve esse atraso, de que faltam tantos dias. O consumidor ele tem que ser amplamente informado até para criar o respaldo jurídico, né? Justamente, ele tem esse tempo para que, se está tendo um atraso no plano, ele tem esses 60 dias para começar a regularizar e não ter o seu plano cancelado, né? Mas o que é que eles estão fazendo? Mesmo assim, eles estão cancelando unilateralmente. Eles não deixam o consumidor resolver aquela situação, ou cancelam o plano em situações de tratamento que não pode ser cancelado, entendeu? E ainda o consumidor com o seu plano de saúde ativo, pagando em dia. Eles estão cancelando mesmo assim, para você ver que o compromisso é mais fácil eles fazer isso. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. As ações contra plano de saúde é 0,5% ainda, Fábio. Então, é melhor para eles ainda continuar negando, cancelando, do que... Porque entrar na justiça ainda está pouco para eles. Entendi. Porque as pessoas estão aceitando o que eles estão impondo, por falta de informação. Então, é o que a gente está tentando dizer aqui para vocês desde o início do programa. Nós tentamos salvar sua vida. Como? Com a informação. Se isso está acontecendo com vocês, são relações abusivas. São práticas abusivas que os planos estão colocando nessa situação de cancelamento. Não aceite, judicialize mesmo. Ainda é pouco em relação ao que eles estão praticando. Eu entendo isso aí e a gente vê até um ato estratégico, mas de maldade Sim. extrema com a vida. Sim. Porque tu deixa que a coisa venha a acontecer, ele sabe que a escala ainda é pequena e tudo isso, mesmo pagando posteriormente, se torna ainda muito favorável para os planos de saúde, né, doutora? Quem vai reclamar é aquela minoria. E o resto que ele cancelou, ótimo. Ótimo, porque deixou de estar tendo altos custos com aquele paciente que estava gerando altos custos, como um paciente autista, por exemplo, que tem tratamentos de terapias que geram por eles mensalmente 20 mil reais de custos. Eles preferem cancelar. Se você não for atrás, não judicializar, for emendando em plano, como eles querem que você faça, ainda assumindo as carências deles, você vai só enterrando o seu direito. Não deixe isso acontecer. Doutora, nós vamos tocar agora num tema assim delicado, mas a nossa ética é total. Estamos fundamentados pela pesquisa, pela informação e pela ciência. Temos agora erro médico. Como devemos proceder? Doutora, tem um caso agora, infelizmente, eu digo aqui na Paraíba, que tomou uma repercussão nacional. Ou seja, está sendo analisado, obviamente, como um possível erro médico. Ou seja, uma paciente em um dos hospitais de urgência e emergência da Paraíba entrou para fazer a cirurgia em uma perna e operaram a perna que, vamos dizer assim, estava boa. Operaram a perna errada. Doutora, e aí, doutora, um caso, ao meu ver, gravíssimo, né, doutora? Gravíssimo, gravíssimo. E assim, existem muitos erros médicos, né? E essa responsabilidade civil, ela é real também. Tanto para o hospital, como as clínicas, como para o médico, só que existem algumas diferenças. A responsabilidade hospital e clínica, ela é objetiva, ela independe da culpa. Então, eles vão responder independente da culpa quando entrar no judicial, por exemplo. E o médico, ele responde primeiro subjetivamente, se for comprovada a culpa. Mas, em casos de erro médico, existe todo um protocolo a seguir. É necessário reunir provas, Fábio. Reunir provas e fazer denúncias. Como? Fazer o boletim de ocorrência, denunciar junto ao Conselho Regional de Medicina a prática daquele médico, o que aconteceu, reunir o prontuário,
todas as medicações, tudo que foi feito no hospital, pegar aquela documentação que a gente falou anteriormente, que é de total direito do paciente, reunir prontuário, fazer denúncia na polícia, fazer a denúncia no CRM e, enfim, judicializar para fazer ainda perícias. Aí, doutora, se comenta muito, lógico, a gente passa com tantas entrevistas na área de saúde a fazer parte, vamos dizer, desse mundo, desse universo. As pessoas colocam muito em xeque os conselhos regionais de medicina pelo Brasil inteiro, ou seja, que são, vamos dizer, muito tranquilos quando ocorre um fato desse, que seriam ou deveriam ser mais incisivos, mais atuantes. Como é que a senhora vê essa relação? Porque é bem delicada, né? A gente escuta muita coisa até assustadora, mas não observamos as punições reais quando constatado. E aí, doutora? O que a gente vê é que quando são casos de grande repercussão, eles realmente se expõem de uma maneira maior, promovendo aquela, vamos dizer, justiça pública, né? Afastando o médico, né? Colocando em sindicância, colocando em investigação, né? Em outros casos que a gente não vê muito saindo em mídia, as coisas vão se abafando e você, sozinho, consumidor, sem informação, se não botar quente na situação, vai ficando para trás. Então, você tem que insistir, solicitar toda a devolutiva deles em relação à situação do médico denunciado, porque é muito importante que eles deem essa devolutiva da denúncia, apuração, de toda a situação de negligência, imperícia, né, que existe nessa relação de erro médico e seguir em frente com o seu processo judicial mesmo, porque vai também ter uma perícia no judicial analisando tudo que foi feito administrativamente. Doutora, e mesmo na Paraíba, com cerca de quase 1.500 médicos se formando por ano, 45 mil médicos no nosso querido Brasil e já quase 600 mil médicos vinculados aos conselhos regionais de medicina, ainda observamos, é muito comum vendo pessoas que se passam por médicos, operando, clinicando, né, doutora? É uma loucura. É uma loucura, assim, eu fico imaginando como é que isso acontece nos hospitais, porque é todo um requisito, são toda uma documentação para você ser admitido num hospital, numa clínica. Como é que eles conseguem fraudular toda essa documentação e assumir um emprego de uma alta complexidade, que é o emprego de ser médico, de cuidar de vidas, de fazer uma cirurgia sem você estar preparado para aquele tipo de cirurgia. Você às vezes é um clínico geral ainda, mas estamos vendo notícias de clínico geral fazendo cirurgias cardíacas. É verdade. Isso é muito sério. E doutora, a gente está num mundo que ficou tão fácil ou mais fácil se verificar, se checar a informação. A gente nota aí a inteligência artificial, os sistemas cada vez, vamos dizer, mais completos nesse sentido e vemos, é até comum no Brasil, que é continental, é grandioso, esses casos. É a pessoa que está ali se passando por médico ou então, muitas vezes, faz um curso da internet sem nenhum reconhecimento e começa a fazer até cirurgias de rinoplastia. É uma loucura, né, doutora? É uma loucura. E a gente tem visto isso virando atos corriqueiros. Então, assim, nós temos que ter um olhar crítico, nós, usuários. Temos que pesquisar antes de passar por um profissional agora, né? Nós temos que ter um olhar mais robusto, mais aprofundado, não deixar com que a ilusão da mídia também, muitas vezes, lhe atraia e você não perceba que aquele profissional é de fachada. Muito interessante essas informações. Esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Agradecendo e já lembrando, ao vivo estamos no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. Doutora, temos agora, todo cidadão tem direito à saúde de qualidade. Doutora,
É muito bonita essa frase, deve estar na Constituição Federal do Brasil. Agora, se a gente olhar para os rostos aqui da inteligência artificial que criou aí esse casal, vamos dizer assim, eles não estão muito contentes não, viu, doutora? Parece que a coisa está complicada, não está, doutora? Tá. A Constituição Federal nos garante, como você bem disse, né? Nosso artigo 5º e, salvo engano, 143, também diz que é direito do cidadão, direito à saúde, ter acesso à saúde e dever do Estado de promover esse acesso à saúde de maneira universal, né? Controlando riscos de epidemias e fazendo a manutenção de uma saúde geral como um todo. Mas como a inteligência artificial aí bem identificou, o nosso sistema único de saúde e também o sistema privado estão passando por muitas crises e não é de hoje. Não é de hoje que você vê gente em filas de atendimento, filas de cirurgias, né? Esperando por um diagnóstico que muitas vezes não chega, né? Postos de atendimento, hospitais lotados, sucateados, sem insumos, sem medicação, médicos que são hoje, no meu entendimento, insuficiente também em seu número para atendimento da população que só cresce, né? As contratações pelos gestores, pelo Estado, ainda continua muito baixa. Então, assim, está deixando muito a desejar ainda a saúde no Brasil. E, como eu também gosto de ressaltar, verba nós temos. E uma coisa interessante, quando vamos vivenciar ou quando, infelizmente, aqueles de menor poder aquisitivo ou de nenhum recurso têm que prestar do sistema de saúde, vê e aparenta-se, em muitos casos, que os próprios hospitais já estão dentro da UTI, né, doutor? Estão dentro de uma UTI, muitas vezes, respirando por equipamentos, né, doutora? Já está ali, se você precisar de uma atadura, de tomar um soro, eu vou lhe dizer, tem um hospital aqui que não tem. E no Brasil, né? Não vamos falar só a nível daqui, mas no Brasil, se você visitar hospitais hoje, vai ter hospital faltando medicação básica, que você vai buscar o atendimento de urgência e não vai ter, vai voltar para casa doente. Você acredita? Acredito sim. E a gente encontra muito isso, infelizmente. São detalhes realmente tristes, né, Muito de um tristes. país tão lindo e que, doutora, eu costumo ressaltar, verba não falta, né, doutora? Porque quando a gente analisa as cifras ligadas com as conhecidas emendas parlamentares que são destinadas para a área de saúde, é uma verdadeira fortuna. Você, de repente, fica imaginando e fica se questionando por que tamanha deficiência, não é, doutora? Demais, porque os impostos, né, arrecadados, eles são superiores. Acho que no mundo, o país que mais arrecada imposto, o Brasil, ele deve estar ali no ranking, sabe? Então, assim, deveria estar sendo destinado uma atenção muito maior para a nossa saúde, porque não espera, eu sempre digo isso, a saúde, ela não espera, ela tem pressa, a vida, ela não espera, ela precisa de um cuidado, de uma prioridade muito maior, e que o nosso país, tão maravilhoso, precisa ter atenção nessa questão. Doutora, nessa tela agora, estamos aqui ao vivo, é importante ressaltar, diz, é fundamental o princípio da autonomia do paciente. Doutora, isso foi muito questionado, vamos deixar a política de fora, mas na época das vacinas e outros critérios, a gente nota, mas a senhora é quem vai dizer, o paciente, na verdade, ele tem uma autonomia se ele não quiser fazer aquele tratamento, se ele não gostar daquele médico e quiser procurar outro, ele tem todo esse direito, até de se não quiser tomar uma vacina, doutora, é por aí também? E aí, doutora? É por aí, ele tem o direito de não aceitar aquele método daquele médico. Ele tem, porque pelo princípio da bioética.
o médico ele tem o dever de dizer o tratamento, de explicar como será feito aquele tratamento, de dizer os métodos que ele vai utilizar, mas o paciente tem o direito de aceitar ou não, ou de procurar outro profissional. O médico ele só não precisa perguntar se o paciente aceita ou não em casos de urgência e emergência, que ele tem que intervir para salvar a vida do paciente. Fora isso, qualquer outro tratamento tem que ter a autorização do paciente. Tem que ter autorização expressa, ou seja, é um direito adquirido, né, doutora? É um direito adquirido. Você não é obrigado a passar por um tratamento que você não tenha o conhecimento, ou que o médico disse, você vai tomar esse medicamento e acabou, você vai fazer esse tratamento aqui e só é por esse caminho. Não, você tem o direito de ouvir outras opiniões, você tem o direito de escolha, na verdade, entendeu? Muito Essa autonomia importante. É sua. Ô, doutor, eu tive olhando um dia, existem várias estatísticas, tá aí, públicas, inclusive na internet, que no SUS a média de tempo de atendimento aos pacientes, que realmente é um volume inacreditável, é em torno de 10 minutos. Doutora, eu fico imaginando, as pessoas falam muito em humanização, em ver a pessoa de forma integral, como tem que ser. Doutora, um atendimento de 10 minutos, tem muito médico aí no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sai ali já o remédio, manda embora e chama o próximo, não é isso, doutora? É um absurdo, né, Fábio? Eu acho que um atendimento de 10 minutos de um médico para um paciente que muitas vezes ele nunca viu na vida, eu acho que é totalmente inviável. Mas por ser um sistema médicos, donos de hospital, de chegarem a me mostrar, tipo a tabela do SUS, doutor, é um absurdo. Quando você vai ver consulta, existem alguns mecanismos de 10 anos, de 5 anos, que não tem sequer um reajuste. Tem que aparecer, tem que se apresentar para poder salvar, não é, doutora? É bem assim como você está falando. Ter a iniciativa da sociedade para ter voz nessa situação e pessoas comprometidas em ajudar a salvar vidas. Porque eu acho que é essa soma de força que vai fazer com que a gente ainda continue avançando. Porque senão a gente não vai suportar. Doutor, eu sempre ressalto muito aqui, em praticamente todo o programa na Dr. Play, a integração entre tecnologia, saúde e as diversas áreas. Lógico que por aqui já passaram grandes nomes da área da saúde, grandes profissionais como a senhora nesse momento, e a partir daí a gente começa a ver toda essa relação. Por isso que nessa tela, quase no final dessa edição extraordinária do podcast Mais Vida pela Dr. Play, eu coloquei, doutora, a tecnologia em prol da advocacia brasileira e aí, vamos dizer, a representação de uma ilustre advogada como a senhora, apertando a mão de um robô, identificando toda essa parceria com a tecnologia. Doutora, na área da senhora, como a senhora está vendo a tecnologia chegando cada vez de forma mais incidente, a inteligência artificial, que é um divisor de águas realmente. Eu tenho conversado muito, eu tive a oportunidade, creio que no ano passado, finalzinho do ano passado,
eu fui chamado, doutora, para uma palestra a nível de universitários concluintes de Direito. Creio que no 6º período, já no último período de Direito. E quando eu fui chamado, foi justamente para mostrar, comprovar, através de fatos, de pesquisas, de evidências, que, por exemplo, a inteligência artificial veio para somar. Ou seja, quando ela é bem colocada ou adequadamente inserida no campo, por exemplo, aqui da advocacia, nós conseguimos maravilhas, porque sempre o homem, com seu conhecimento, estará em primeiro plano. Mas eu quero saber a visão da senhora, porque tem gente que está com medo também, doutora. E aí, doutora? Tem gente que está com medo e ela está crescendo cada vez mais. Mas eu ressalto já de pronto que o advogado ele não pode ser substituído, né? Mas a tecnologia, por exemplo, da inteligência artificial, ela tem crescido muito e tem nos ajudado bastante. Por exemplo, elaborações de peças, né? Que a gente ali se debruça 2, 3 horas para fazer peças enormes, teses enormes, mas que quando a gente solta lá no site GPT, ele já consegue identificar, consegue chegar aonde mais ou menos a gente quer. Por que eu digo mais ou menos? Porque cada caso no direito é um caso. Lógico. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com a inteligência artificial, porque ela ainda parece genérica em relação ao direito. Ela puxa aquele tema, ela consegue te entregar uma peça, julgados, muito interessante. Evita de você estar patinando na internet, no Google da vida agora. Ela já é bem mais direta, mas o olhar clínico do advogado em relação a cada caso é necessário para que não ocorra erros como já ocorreram em decisões de tribunais aí, que o advogado usou a peça dele no processo eleitoral toda inteligência artificial e saiu lá falando coisa que não deveria falar, né? E foi multado pelo juiz, inclusive. Então, nós temos que ter muito cuidado, não sair confiando de olhos fechados, não é verdade? Lógico. Fazendo o seu papel. A inteligência artificial não vai bater na porta do juiz e nem vai fazer a sustentação oral que nós precisamos fazer muitas vezes para defender o nosso constituinte. Mas ela não pode ser descartada, nós temos que nos adequar a ela, usar ela ao nosso favor, porque ela só tem a crescer e a nos ajudar. Doutora Stephanie Coutinho, inteligentíssima, uma resposta muito prudente, muito balizada, e foi justamente, doutora, o que eu transmiti para os quase advogados que ali estavam, que uma vez que você solicita aquela informação através dos conhecidos prompts, e ele já dá uma peça muito interessante, editável. É aí onde entra o profissional no seu estudo, na sua competência, na sua experiência e vai adequar, vai personalizar, vai ver possíveis erros e aí, no meu modo de ver, sairá uma petição inicial perfeita, viu, doutora? Perfeita, porque não se trata de substituição, se trata de uma soma, né, de serviços que pode gerar uma qualidade maior no serviço, no caso da advocacia. Então, assim, a gente só tem a crescer com a inteligência artificial sabendo utilizá-la. Doutora, a senhora nasceu aqui em João Pessoa. Conta um pouquinho, assim, da vida escolar da senhora. A senhora passou por que escolas? Porque eu passei muitos anos da minha vida, 27 anos praticamente, dando aula de física, informática e robótica educacional. O meu maior volume de aulas foi em Campina Grande, mas eu ensinei em vários colégios aqui de João Pessoa, alguns que não existem mais. A senhora não era nem nascida ainda, mas, doutora, conta um pouquinho desse trajeto, desse amor da senhora pelo direito, pelas causas dos menos favorecidos. Professor, eu sou natural de João Pessoa, nascida nessa terra maravilhosa, adoro viajar, mas sempre digo que voltar para casa é o melhor lugar. João Pessoa, para mim, é uma terra maravilhosa. Eu estudei no Colégio Pio XII, ali no centro da cidade antiga, e
a boa parte da minha vida foi naquela escola, depois estudei no IE, e depois no Hipócrates também passei por lá. Eu era atleta de handebol, então eu era totalmente ativa no esporte, adorava viajar pelo Brasil, representando a escola, representando a Paraíba. E quando terminei o ensino médio, já existia o desejo dentro de mim de cursar Direito. E aí eu fiz o vestibular e entrei na Faculdade de Direito da Unip, aqui de João Pessoa, do Centro Universitário de João Pessoa. E lá o amor foi só aumentando, fui crescendo. Dei uma pausa quando terminei, concluí. Fui ser funcionária pública já na Câmara Municipal de João Pessoa, assumi o cargo. Deixei um pouco a atividade jurídica de lado, me dediquei ao cargo, me casei, fui mãe. E daí eu disse, peraí, está na hora de eu ressuscitar aquele sonho que eu tinha guardado na gaveta. Eu quero advogar. Eu tenho um curso tão importante, foi o sonho da minha vida, mas os percalços da vida vai levando a gente para outros caminhos. Verdade. Mas quando a gente senta, quando Deus fala com você e você para ouvir, chega o tempo e o tempo chegou. E aí eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de lutar pelo direito das pessoas, de dizer não se conforme, não fique calada, eu vou com você, isso é uma característica minha. E aí eu uni isso à advocacia e graças a Deus tenho colhido frutos de alegria. Doutora, dos colégios que a senhora citou, por isso que eu digo, a senhora é bem mais nova, eu cheguei a dar aula no Pio 11 em Campina Grande, no Pio 12 aqui, eu dei aula no Hipócrates, eu dei aula no CA, eu dei aula no PhD, grandes colégios, né, que passaram. Me lembro agora também de várias aulas do amigo, não está mais entre nós, o Paulo de Tassi, na época do QI. Hoje ainda tem o QI Intermares, a família deu continuidade, o evolutivo daquela época, eu dei muita aula, o GEL, né? Hoje, o meu amigo, não cheguei a dar aula lá, mas ministrei muitas aulas ao lado dele, o Carlos Barbosa, um abraço, o idealizador do grande colégio do Motiva. Nós passamos muito tempo antes de existir o Motiva, Carlos ainda como professor que mas tornou-se um grande empresário aí na área da educação. Mas, doutora, chegando nesse final, eu quero dizer que observei desde o início que vinha conhecer a senhora um talento e principalmente um amor à causa, uma dedicação muito grande em relação agora ao direito da saúde, que em síntese trata-se do direito do consumidor, do direito à vida. Portanto, doutora, muito obrigado. Eu queria, inclusive, a gente sabe que tem toda uma relação, eu já disse, vou repetir, acho o nome da senhora belíssimo e quero que a senhora, além das palavras finais, diga o Instagram, que é um caminho muito interessante para que possamos nos comunicar de utilidade pública e dar todo um acesso para que possamos entrar nesse mundo que muitas vezes as pessoas não sabem como ou temem em procurar os seus direitos, mas o programa tem demonstrado que há essa necessidade e por muitas vezes até essa facilidade do modo em que a senhora repassa e repassou as informações. Doutora, de coração, muito obrigado. As palavras finais da senhora, o Instagram e tudo que a senhora quiser falar. Fábio, muito obrigada. Esse espaço que você disponibiliza, ele é muito rico. E ele é rico não só para mim, mas para todo esse pessoal aí que está absorvendo tanta informação que você passa. Como é preciso transformar vidas através da informação, salvar vidas. Nós salvamos vidas através da informação. Então, assim, eu acredito que hoje você vai sair daí de onde você está munido de uma força, munido de muita informação e não deixando mais o seu direito ser enterrado, ser esquecido, ser corrompido dessas situações que dizem a saúde do consumidor. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço essa conversa maravilhosa com você, porque é um privilégio estar do seu lado. Obrigado, tá certo? Doutora. Muito obrigada. Tenho aprendido muito com você.
Você é uma pessoa excepcional. Ah, doutora, uma pessoa que a gente retribuo vê a senhora também. Que brota de dentro mesmo a sua vontade de ajudar as pessoas. Então, assim, iluminado de verdade por Deus. Obrigado. Muito obrigada pela sua vida. A sua vida, doutora, ela resplandece em nós também. Que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde, né, doutora? Muita saúde. O meu Instagram é stephaniecoutinho.adv. Stephanie, S-T-H-E. Aí você já me acha lá. Já encontra. De roupinha laranja, vou estar lá. Pode seguir. No que precisar, estou às ordens e vamos contribuir para a sua saúde, para a sua vida. Ô, doutora, e no caso do nome da senhora, repito, eu acho belíssimo, diferenciado em tudo. O pessoal do cartório tentou e errou por 6 vezes, mas a senhora conseguiu, né, doutora? Eu acho que teve que entrar na justiça, mas conseguiu fazer que as pessoas colocassem o nome tão lindo ali de forma correta, né, doutora? Eu atribuo isso à minha mãe, né? Ela sabe, ela está assistindo, ela sabe que isso é culpa dela. Mas não precisou judicializar não, mas a gente fez uma confusãozinha lá na Secretaria de Segurança Pública, porque meu nome tinha que estar igual que está no registro, e toda vez soltava uma letra, porque tem um alfabeto no meu nome, Fábio. Mas você, muito obrigada pelo elogio, por achar doutora, o meu nome lindo. Como é o nome completo mesmo da senhora? Jesus. Olha, meu nome completo é nome, viu? Eu sou filha de Pedro II, só pode. Stephanie Raíssa Coutinho, da Nóbrega Lima. Mas, doutora, que coisa linda. Viu? E, doutora, a diversidade de nomes em um mesmo contexto que a senhora pode utilizar, não é, doutora? Eu posso. Porque, assim, Raíssa também é lindo, não é, doutora? Eu gosto também de Raíssa, mas eu nunca utilizei assim, mas eu gosto. Stephanie Raíssa, é verdade. Muito importante. Obrigada. Doutora, assim, muito obrigado de coração e eu tenho certeza absoluta da capacidade da senhora, um futuro aí, se Deus quiser, muito promissor, Amém. Salvando mais vidas Amém, ainda, e teremos outros momentos aqui para levar essa informação que conseguimos tão diferenciada. E dessa forma, estamos encerrando mais uma edição sensacional do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Vamos sempre ressaltar, daqui a instantes, você já pode ir no YouTube, o canal é Dr. Play Saúde, você vai encontrar esta sensacional entrevista na íntegra e é pública. Isso é muito importante, porque a qualquer momento e para a eternidade, lá nas nuvens, você encontra o programa e vai poder baixar. Se quiser assistir integralmente, que eu indico, poderá. Mas se você muitas vezes assiste um trecho, uma parte, ou recorta e publica nas suas redes sociais, transmite pelo seu WhatsApp, para os grupos, as listas de transmissão, pode ter certeza, você está ajudando e concretamente você vai dormir dizendo, consegui salvar vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e aguardem as próximas edições extraordinárias do podcast Mais Vida pelo ecossistema que tornou-se a Dr. Play.